Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa série de palestras em homenagem ao aniversário da AME Brasil, os 25 anos. E vamos iniciar com uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, mensagem 177, guardemos saúde mental. É uma passagem de Paulo, a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 2, que diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Então, Emmanuel vai comentar essa passagem de Paulo, falando que o cristianismo primitivo não desconhecia a necessidade da mente sã e iluminada de aspirações superiores na vida daqueles que abraçam no Evangelho a renovação substancial. O trabalho de notáveis pensadores de hoje encontra raízes mais longe. Sabem agora, os que lidam com os fenômenos mediúnicos, que a morte da carne não impõe as delícias celestiais. O homem encontra-se além do túmulo com as virtudes e defeitos, ideais e vícios a que se consagrava no corpo. O criminoso imanta-se ao círculo dos próprios delitos, quando se não algema aos parceiros na falta cometida. O avarento está preso aos bens supérfluos que abusivamente amontoou. O vaidoso permanece ligado aos títulos transitórios. O alcoólatra ronda as possibilidades de satisfazer a sede que lhe domina os centros de força. Quem se apaixona pelas organizações caprichosas do eu, gasta longos dias para desfazer as teias de ilusão em que se lhe segrega a personalidade. O programa antecede o serviço. O projeto traça a realização. O pensamento é energia irradiante. Espraiemo-lo na terra e prendemo-nos naturalmente ao chão. Elevemo-lo para o alto, conquistaremos a espiritualidade sublime. Nosso espírito residirá onde projetarmos nossos pensamentos, alicerces vivos do bem e do mal. Por isso mesmo dizia Paulo, sabiamente, pensai nas coisas que são de cima. Então, meus irmãos, começando as nossas reflexões da noite, trazendo essa reflexão de Emmanuel sobre a importância dos nossos pensamentos, de preservar a nossa saúde mental, acima de tudo. E é isso que nós levaremos quando partirmos deste plano físico. E nesse clima reflexivo, o convite é fazermos nossa prece inicial, convidando a todos a fechar um pouco os olhos e entrarmos em sintonia com o alto, pedindo a espiritualidade maior que nos ampare, nos guie nesta noite, que guie o nosso palestrante, nosso convidado, que vai nos esclarecer um tema de grande relevância para a nossa saúde. Pedimos ao Dr. Bezerra de Menezes, doutora Marlene Nobre, os espíritos benfeitores, que amparam todas as AMEs pelo Brasil e pelo mundo, para que nos dê a proteção e a segurança necessária para termos um encontro harmônico e em paz. Que Deus nos guie e nos ampare hoje e sempre. Hoje temos a honra de termos conosco Gelson Luiz Roberto, que ele é psicólogo, mestre em psicologia clínica, analista junguiano, membro da Associação Junguiana do Brasil e da International Association for Analytical Psychology, e membro fundador do Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul. Ele é professor de pós-graduação do curso de especialização em espiritualidade e saúde das faculdades Monteiro Lobato e vice-presidente da Sociedade Espírita Amor do Mestre Jesus. E ele hoje vai nos trazer um tema de grande relevância, de importância, que é o medo na ótica de Joana de Ângeles. E eu vou passar agora a palavra para ele,
E fique à vontade, Gelson. O microfone é seu. E retornaremos. Quem tiver alguma pergunta, algum comentário, pode ir fazendo aí pelo Facebook, que no final iremos abrir para perguntas, iremos compartilhar. E fique à vontade, meu irmão. Seja bem-vindo. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe nessa proposta dessa noite. Eu agradeço o Jason pelo convite. E podemos, então, pensar esse tema tão importante para todos nós, que é a questão do medo sobre a ótica de Joana de Ângeles. A benfeitora vai se ocupar desse tema em vários momentos de sua obra, não só de maneira específica, em alguns capítulos, mas também em vários momentos onde ela vai fazer referência a esse estado emocional. A gente pode dizer que o medo é um dos estados mais primordiais do homem, né? Está lá na nossa ancestralidade mais antiga, né? Quando a gente ainda vivia na condição de seres irracionais como animais, onde o medo era uma defesa à preservação da vida. Então, de uma maneira, o medo nos envolve numa memória atávica e diz respeito, de certa maneira, ao padrão de comportamento mais básico e mais primitivo do ser humano, que é ataque e fuga, né? Então, quando a gente se sente ameaçado, ou a gente ataca ou foge. E o medo está ligado a esse comportamento. Joana de Ângeles, e ela vai nos colocar que o medo ele é um elemento que vai ajudar a despertar nossa consciência. A gente pode pensar no medo como esse primeiro estado de espanto, né? Quando a gente se espanta com a vida, a gente poder imaginar nós, lá na nossa condição mais primitiva, o homem das cavernas, ainda não compreendendo um pensamento ainda muito rudimentar frente à realidade, e a vida exuberante, com uma série de circunstâncias que ele não sabia explicar e que ele era cometido, então, de reações emocionais, onde o medo é uma das mais presentes. O medo da tempestade, dos barulhos, dos animais e assim por diante. Então, de certa maneira, esse medo ele vai despertando a consciência do ser humano na medida que esse espanto, né, esse temor diante da vida, faz a gente tomar consciência da realidade. Então, esse despertar da consciência, ele começa de igual maneira com esse padrão aí de emoção. E não deixa de ser também algo ligado ao primeiro sentimento de religiosidade. Então, o medo, enquanto espanto, né, enquanto surpresa, enquanto um temor, está também ligado à nossa experiência ancestral de religião. Existe um grande pesquisador da religião, que é o Otto, e ele fala de uma experiência que depois o Jung, o psicólogo suíço, vai se ocupar, e Joana de Ângeles também vai trabalhar esse conceito, que é o de luminoso. Então, toda experiência religiosa, segundo esse autor, ela é luminosa. O que quer dizer isso? Que ela é uma experiência que, de uma maneira, reflete uma experiência emocional extraordinária. E essa experiência extraordinária, do ponto de vista emocional, ela tem duas sensações. A sensação de fascínio e de temor. Então, é como se a gente tivesse experienciado algo tão grande, tão extraordinário, que não cabe em nós. E essa sensação de algo muito grande, maior do que nós, gera justamente esse estado de temor, de medo e, ao mesmo tempo, de fascínio, de deslumbramento. Então, aí, na experiência religiosa, enquanto experiência emocional, o Otto vai trazer essa dimensão do medo. Então, Joana de Ângeles,
ela vai colocar que a experiência do medo começa a ser, no processo evolutivo, esse movimento da consciência que começa a estar despertando para a realidade e se deslumbrando com a vida, gerando também o sentimento religioso. Então, a gente vê o quanto o medo ele tem seu valor na história da nossa caminhada evolutiva. Mas é claro que, na medida que a gente vai conquistando outros valores, né, a gente vai superando esses padrões emocionais e instintos mais primordiais em nome, né, da racionalidade, em nome dos sentimentos e, assim, das nossas conquistas espirituais enquanto valores. E aí ela vai colocar, a partir disso, o aspecto aí patológico do medo. Né? Medo ou ansiedade. Né? Ansiedade é a mesma coisa de medo, mas a gente usa esse termo ansiedade quando a gente se refere ao medo sem nenhum objeto, né, concreto, nenhum temor real. Por exemplo, se eu tenho algo me ameaçando, um animal me ameaçando, a gente chama isso de medo, geralmente. Né? Agora, sentir uma ansiedade por uma fantasia interna, esse é um medo, então, psíquico. Então, a ansiedade também é um padrão de medo. Aliás, o padrão de medo ele vai estar presente em vários comportamentos, mesmo velados, mesmo inconscientes. A gente vai ver o padrão de medo nos processos de depressão, nos processos de síndrome de pânico, nos processos fóbicos, nos processos ligados à construção da nossa imagem, quando a nossa imagem ela está comprometida com autoestima baixa, com insegurança. Isso tudo, de uma maneira, ronda e evoca emoções ligadas ao medo. Então, realmente, o medo é uma questão muito importante, não só nessa caminhada evolutiva, mas, sem dúvida, nos dias de hoje. Então, Joana de Ângeles, em vários momentos, vai trazer essa questão. Em 3 obras, ela vai se ocupar de maneira um pouquinho mais aprofundada, não que nas outras ela não se ocupe também do medo, mas em 3 ela vai ter capítulos específicos sobre o medo. Um dos primeiros obras, uma das primeiras obras é o Homem Integral, onde ela vai, no capítulo 1 do Homem Integral, falar sobre os sintomas da sociedade atual, os sintomas que abarcam, hoje em dia, os enfrentamentos de uma sociedade ansiosa, uma sociedade que vive no estresse, e ela vai falar de 2 tipos de comportamento muito comum nos momentos atuais. Um é a agressividade, a competição, o excesso de individualismo e essas reações, então, que estimulam, né, a agressividade, a competição, e um exercício, então, mais de avanço, de superioridade e de conquista de espaços no mundo. Né? Então, isso, de uma maneira, tem a ver com certos temperamentos que envolvem padrões do passado também. Né? Existem alguns psicólogos e psiquiatras que fazem uma relação esses temperamentos com padrões genéticos ligados ao nosso passado animal, ou seja, nós temos comportamentos tanto daqueles animais que caçavam e aqueles animais que se escondiam. E isso, de uma maneira, depois vai dar comportamentos básicos também da pessoa que se joga, que é o herói, que gosta de aventura, que não teme ameaça, que é curioso, e aqueles que têm uma atitude de avaliar riscos. Né? Então, são pessoas que, de uma maneira, se movem o seu comportamento por avaliação de risco, ou seja, se tiver algum risco, eu não vou querer enfrentar a situação. Isso a gente vê no nosso comportamento atual. Né? Então, pessoas que são jovens
e querem aventurar. Eu vou passar alguns meses na Europa, pego uma mochila e não penso se vou ter dinheiro, não penso onde que eu vou morar, não penso o que eu vou enfrentar, não penso se eu vou adoecer, e se aventuram, né? E sem ter essa preocupação com as questões que eles vão se apresentar na vida deles. E outras pessoas, ao contrário, elas não viajam se não tiver nenhum elemento ali que não seja controlado pela pessoa. Você já tem que ter a cartela de remédio, tem que conferir se está tudo certo, as passagens, onde vai ficar, qualquer deslize, qualquer situação que possa gerar um desconforto, uma insegurança, tem pessoas que não viajam. Então, a gente vê dois tipos de padrões de comportamento, né? Um mais aventureiro, mais agressivo, e outro mais retraído, mais movido por avaliação de risco. E Joana coloca que as pessoas que são muito sensíveis, que já têm uma certa condição e não se identificam com o padrão consumista, individualista e agressivo da sociedade, pode muitas vezes, por não saber competir e por não querer fazer esse enfrentamento de uma sociedade que é muito individualista e agressiva, acabam muitas vezes se sentindo inseguros e vão fragilizando, gerando então, de certa maneira, esses medos, essa insegurança. Então a gente tem aí no campo moderno, contemporâneo da nossa realidade, né, uma série de comportamentos, a exigência do mundo, a aceleração do tempo, essa fantasia exagerada de sucesso, desempenho e busca de recursos através do consumo, tudo isso, de certa maneira, Joana coloca que vão ser elementos que vão gerar insegurança, falta de perspectiva, vão gerar, de uma maneira, temores frente ao futuro e uma sobrecarga de expectativa e exigência que possa, então, redundar nesses estados emocionais onde o medo se apresenta. Então, no Nome Integral, ela vai colocar esse tema do medo a partir desse contexto social, coletivo. Já em Conflitos Existenciais, que é um outro livro dela, que ela também vai trabalhar no capítulo 4, vai ter um capítulo onde ela vai trabalhar sobre o medo, onde ela vai falar sobre os tipos de medo, vai trazer os aspectos espirituais do passado, ela coloca do quanto o medo está comprometido também com as nossas reencarnações anteriores, processo de culpa, né, que envolve também culpa, seja do que a gente fez no passado, e que isso vai, de alguma maneira, gerando conflito e insegurança. Seja insegurança em relação ao próprio conflito não resolvido, seja a insegurança de ter medo de falhar novamente. Então, eu tenho esse receio, eu tomei consciência do meu passado, mas estou inseguro em relação às provas e situações que eu vou enfrentar, de poder rever, talvez, afetos não muito felizes, né, inimigos do passado, relações hostis, ou cair nos mesmos vícios e padrões do passado. Então, eu venho com uma certa dose de insegurança, de temor, fora o conflito ligado à culpa a esse passado. Então, isso pode gerar um núcleo que predispõe ao temor, ao medo, à insegurança. Outro fator que se apresenta nessa dinâmica são os processos obsessivos, as perseguições que muitas vezes ocorrem quando nós estamos no plano espiritual, em desencarnando com a nossa consciência comprometida. A gente abre espaço, então, para que sintonizamos com os nossos inimigos do passado, nossos perseguidores, e muitas vezes somos acometidos por anos e anos
de perseguições, que ficam marcados na nossa mente, né, como clichês mentais, como formas de pensamentos e estados emocionais de debilidade interna. Então, essas marcas de perseguição também podem estar associados a fatores inconscientes ao medo. O medo da perseguição, o medo de se confrontar com algo, da surpresa, do temor em relação ao desconhecido. Fica aquele fantasma de algo que nos perseguia, de algo que nos apontava o erro, de alguém que está nos espreitando e que, nessa nova encarnação, muitas vezes continua sendo um obsessor, gerando, então, uma sintonia com aquelas experiências do passado negativas. E a gente fica, então, também predisposto a essas emoções negativas, como é o caso do medo. Então, isso é um fator importante também que Joana nos coloca. E outro fator também que ela nos apresenta, tanto no capítulo 4 do Conflitos Existenciais, como no capítulo também 8, onde ela vai falar do medo e seus vários aspectos, do despertar do espírito. Ela vai falar não só desse processo que envolve conteúdos e predisposições no nosso funcionamento em relação ao nosso passado, mas ela vai trazer também a questão da educação. Então, um terceiro aspecto gerador de medo é o processo da infância, da educação, na relação da criança com os pais e com o mundo. Então, a gente vê, ela vai citar vários exemplos, né, do quanto essas relações básicas da vida são fatores ou de autoproteção ou fatores de desestabilização dessa nova identidade que vai se constituindo numa nova encarnação, que é o ego. Então, a criança, ela vem ainda numa situação de muita insegurança, de muito temor. A criança, ela teme muito fácil, ela se sente mais fragilizada. E a primeira experiência básica, fundamental, que a criança vai construindo no seu percurso reencarnatório é o sentimento de confiança básica. Esse sentimento é o sentimento primordial, fundamental, para a gente poder se sentir confiantes, seguros e sentir que a gente é aceito no mundo, que é uma necessidade, esse espelhamento, esse olhar dos pais do mundo que me reconhece, que compreende a minha necessidade e responde de maneira positiva às minhas necessidades. Então, de uma maneira, eu sou recebido no mundo de maneira hostil, descuidado, negligente, e não só uma experiência de abandono e de descaso em relação a mim, mas também fatores de agressão, seja agressões físicas, seja agressões psicológicas, né, como críticas exageradas, pais que são castradores, que são muito rígidos, que são muito implacáveis, muito exigentes, né, que não conseguem equilibrar a questão do afeto e dos limites. Então, isso vai também, de certa maneira, despertando nessa criança fatores que vão gerar insegurança, que vai desestabilizar a sua estrutura interna, gerando adultos depois confusos, adultos que temem a vida, que não se sentem merecedor. Então, essa autoestima baixa e essa insegurança acaba acarretando em vários processos, levando a medos patológicos. E se nós temos, de certa maneira, uma predisposição já do passado, né, com culpas e temores que trazemos de outras vidas, inclusive algumas fobias, alguns medos que temos, podem estar ligados a um passado recente ou mesmo bastante anterior a outras encarnações. Então, a gente já traz esses conteúdos emocionais e encaramos uma realidade, um cenário familiar desfavorável, de certa maneira, isso vai contribuir para aqueles elementos que já estão em predisposição dentro de nós serem, de novo, reativados
potencializados, gerando, então, conflitos e padrões de medos, vários padrões de medos que podem se estabelecer no nosso comportamento. Eu me lembrei agora que o Newton, né, que ajudava o nosso irmão Divaldo na mansão, o Divaldo trazia que ele tinha um medo de fogo, né, e a gente sabe que o Newton foi aquele filho que Joana de Ângeles, na época de Joana de Cusa, foram mortos, né, como os primeiros cristãos no circo máximo, né, e eles foram queimados. E diz Divaldo que ele, como ele não era cristão e ficou muito revoltado entre o medo e a revolta, ele desencarnou com essa experiência emocional muito forte que ficou impregnado no perispírito dele. Então, depois de passado tantas encarnações, Divaldo diz que ele ainda sentia um certo temor do fogo, fruto dessa memória do passado. Então, a gente vê o quanto, muitas vezes, esses padrões de comportamento, padrões emocionais, têm um eco ligado ao nosso passado espiritual. E dentro desses processos que Joana vai trazendo, né, dos vários tipos de medo, então a gente tem vários tipos de medos, alguns bem comuns, bem presentes, como padrão mais universais, podemos dizer assim, né, que é o medo do desconhecido, né, o medo da morte, né, que é muito presente, né, esse medo da morte. A gente pode pensar que tem um caráter simbólico, porque todos esses processos literais, né? Mesmo o medo da vida, né? Tem pessoas que têm medo da vida, né? De sair para a vida, de enfrentar a situação, de encarar a realidade, né? A gente vê pessoas que são muito frágeis ou que têm fantasias de ficar, mesmo fantasias que não são conscientes, de temores infundáveis, né, frente à vida, que paralisam elas, de certa maneira, né? Então, são medos que são comuns, né, de se apresentar. O medo ao desconhecido, que é natural, um certo temor ao desconhecido, né? A gente não tem... O ego, ele tende a ser um elemento de querer ter o controle da situação, né? O ego, ele é o elemento que nos faz ter essa postura de autodeterminação, foco e direção na vida, né? Então, esse ego, se ele está desprovido de recursos internos e se sente ameaçado por vários motivos, e onde ele não tem acesso ou não tem essa confiança básica lá da infância, ou não tem elementos que dão referência a ele, porque é muito importante a gente ter referências autoprotetoras, né, na nossa vida, né? Proteção, quando a gente se sente amado pelas pessoas, onde tem um familiar que nos cuida, amigos que nos apoiam, a gente tem a fé numa religião, né? A confiança em Deus. Então, todos os elementos de apoio, né, onde a religião é um fator bastante importante, são elementos que minimizam os nossos temores, a nossa insegurança, e nos fortalecem para enfrentar fatores. E trazemos dentro de nós, né, processos internos, onde a gente foi desestabilizado por algum motivo, a gente pode querer fazer uma defesa reativa, né? Ou seja, tem que querer ter o controle da situação para sentir seguro. Mas quanto mais controle eu querer ter, mais insegurança isso vai gerar, porque eu vou perceber que eu não vou poder controlar tudo. E essa ansiedade de controlar tudo me faz gerar mais ansiedade ainda, porque eu tenho que estar atento a uma série de situações, sejam fora de mim, como dentro de mim, e isso vai gerando mais tensão interna. Ou seja, esse é um tipo de defesa que ele não favorece a superação e a transformação do medo, gerando uma tensão de opostos entre o medo e a ansiedade que já está dentro de mim e a defesa muito exagerada de controle, que faz com que eu me sinta cada vez mais sozinho.
mas sobrecarregado no meu comportamento, sem contar com ninguém, como se eu tivesse a obrigação e a necessidade de dar atento a tudo, determinar tudo, reconhecer tudo e controlar tudo para me sentir seguro. E como isso é impossível e vai gerando cada vez mais estresse emocional, é natural que a tendência é, em algum momento, esse medo não só se potencializar, mas como irromper através de vários sintomas. Então, esse medo da morte, muitas vezes, por que a gente pode refletir, né? O que leva a nós termos medo da morte? Né? Qual é os fatores que estão em jogo em relação a esse medo que é muito comum? Claro, a gente pode pensar que muitas pessoas negligenciam a realidade espiritual e frente às limitações da vida, né? Com o envelhecimento, com as perdas, né? Do corpo sadio, da vitalidade, da autonomia, da beleza, assim por diante, se vai gerando insegurança, porque aqueles elementos que nos constituem enquanto valores a gente não vai tendo mais. Então, aquilo que dava sentido na nossa vida vai se perdendo. Mas, acima de tudo, talvez esse medo não seja exatamente da morte em si, mas sim o medo de nos confrontarmos com a nossa consciência. Porque se a morte ele representa uma ruptura com o corpo e com a vida material que eu tinha, a morte representa bem o máximo do encontro. É o momento onde eu sou despojado do meu corpo e sou assim, tomado a enfrentar a mim mesmo, a me reconhecer, né? Então, o momento da morte é um momento também de reencontrar-se comigo, não enquanto essa persona, essa máscara, essa identidade que constitui a minha vida, mas esse encontro mais profundo com o meu self, com a minha essência espiritual, com a minha realidade, né? E aí, muitas vezes, talvez, lá na nossa consciência mais íntima, esse temor do enfrentamento da nossa consciência. O que a gente vai, o que nos espera para além do túmulo, né? Então, e mesmo que a gente não queira pensar, muitas pessoas não se ocupam disso, aquilo está presente, porque de uma maneira nós nos encaminhamos para essa realidade. Né? Fatalmente, em algum momento, a gente vai desencarnar. Então, isso é uma informação que está presente em todos nós e, de certa maneira, de um jeito ou de outro, vai estar agindo no nosso mundo interno, mesmo que a gente não pense sobre isso. E Joana de Ângeles, até ela sugere que quando a gente vá num velório acompanhar uma situação de desencarne, né, e vai acompanhar o apoio, né, aos funerais daquela pessoa, seja amigo, familiar, algum conhecido, que a gente faça um exercício e possa se colocar naquele lugar, né, como se fosse o dia da nossa morte. E se não fosse aquela pessoa que estivesse no caixão e fosse nós. Nos imaginar no caixão, nos imaginar vivendo esse momento e refletindo sobre a perenidade da existência física, né? Da fragilidade que nos acomete enquanto a gente não saber exatamente como pode ser a nossa passagem para o lado de lá. Então, essa experiência de refletir aonde a gente está colocando nossos valores, em o que a gente está fazendo da nossa vida, é importante também, porque isso vai abrindo possibilidades novas para a gente poder realmente refazer a nossa vida. E o próprio Jung vai dizer que a pessoa, quando chega na meia-idade, né, começa a vir um declínio, né, ele compara ao movimento do Sol, que chega no seu apogeu, no Sol do meio-dia, e aos poucos vai de novo buscando, né, o declínio até chegar à noite, e ele compara as etapas da vida. Né? Então, ele vai dizer que o idoso que tem medo da velhice não, desculpe, da morte, é tão covarde quanto o jovem que tem medo da vida.
porque ele propõe esse momento da crise da meia-idade como um processo desse sol que se recolhe para dentro. A energia não está mais para fora e vai se recolher para dentro para engrandecer o nosso mundo interno e se preparar para a morte. Né? Então, esse é um processo necessário, né? E que todos nós temos que enfrentar de igual maneira. Bem, mas sabemos que, além desses tipos de medo, né, a gente tem outro tipo de medo e tem uma relação interessante aí com o medo e o desejo. Né? Existe uma frase muito famosa em psicologia, né, pelo James Hillman, mas outros autores também já expressaram essa frase que diz: eu desejo o que mais temo e temo o que eu mais desejo. Então, esses impulsos internos ligados ao querer, ao desejo secreto, né, e o medo, né, de viver, ou o anseio de viver isso, ou a repressão pelas questões de ser anseios que não são muito valorizados, que são reprimidos, que não são aceitos por nós. Então, esse jogo entre o desejo e o medo faz um par de opostos. Né? Então, de uma maneira, muitas coisas que eu tenho medo, no fundo, inconscientemente eu desejo, e muitas coisas que eu desejo, de uma maneira, está ligado também a certos temores que eu carrego. Então, a gente faz essa relação em psicologia entre o medo e o desejo. E a gente pode perguntar também, se perguntar, né, por onde passa, né, nossos medos, né? E aí entra um dos medos mais também presentes na nossa vida, que é o medo de amar. O quanto nós temos medo de amar, né? E que a gente pode começar a refletir por que a gente tem medo de amar, né? O que envolve esse medo, né? Será que a gente não confia em nós mesmos? Será que a gente não reconhece o nosso valor? Se a gente deposita muito valor no outro e isso gera um temor de não ser aceito e reconhecido ou de ser, digamos, rejeitado pelo outro, que o outro vai embora, né? Até porque o amor, se por um lado, Joana de Anjos coloca que é o maior antídoto do medo, ela coloca isso de maneira muito enfática, que o amor ele é o elemento que vai fazer a gente superar o medo, né? Isso é uma coisa importante, mas ao mesmo tempo, o quanto as questões do amor são geradores de ansiedade e de medo na nossa vida, porque toda a questão do amor é uma questão de valor, de afeto, de reconhecimento. Então, toda a questão de amor é uma questão muito central em nossa vida. E ela está, de uma maneira, então, nos confronta com exatamente a imagem de valor que nós temos. Será que a gente pode ser amado? Questões de culpa, questão de baixa autoestima, questão de autodepreciação, então, de uma maneira, aquilo que deveria ser um elemento de renovação, de alegria, satisfação, acaba sendo também um elemento de ansiedade em nossa vida. Então, e uma coisa que a gente pode também pensar é essa questão da desconfiança, né, que às vezes a gente tem em relação ao amor de Deus para conosco. Né? Tem pessoas até que vê Deus mais como temor, né? E aí Joana fala que esses atavios do passado, né, que essas imagens a gente traz muitas vezes de várias encarnações, religiões, onde a gente foi cultivado essa imagem desse Deus punitivo, desse Deus que, em vez de ser amoroso, é um Deus que nos cobra, é um Deus que nos vigia. Isso também fica no nosso inconsciente, né? De um Deus punitivo. Tá? E aí a gente tem uma dificuldade de se entregar para a vida e confiar que a vida é um ato amoroso de Deus e que esse Pai nos cuida, que esse Pai nos ama a todos nós de maneira indistinta. Sabe tudo o que vai acontecer conosco. E tudo que vem dele em favor de nós é para o nosso melhor, é sempre para nos engrandecer, é sempre para gerar
um movimento em favor do nosso crescimento. E tudo na sua obra expressa o seu amor. E mesmo assim, muitas vezes a gente não consegue confiar, e a nossa relação com a vida é baseada em temor, em desconfiança e medo, né? Então, talvez até a gente possa acreditar que Deus seja esse ser amoroso. Talvez o que esteja em jogo é talvez não se sentir merecedor desse amor de Deus. E por não se sentir merecedor, muitas vezes a gente acaba, de certa maneira, ficando nesse lugar de rejeição, de temor de ser mal avaliado, de não ser aceito, vivendo a partir, então, dessa perspectiva. E um outro fator que eu gostaria de trazer, a gente vê quanto é complexo esse tema, né? Só estou trazendo algumas questões para a gente pensar, né? Para refletir. Mas uma das questões que eu gostaria de pensar também é que a gente está num momento onde as nossas relações, a gente sabe que todo pensamento, né, tudo que a gente gera mentalmente, se expressa de uma maneira no universo. Né? Que todo esse processo de expressão da nossa alma se reflete no mundo e o mundo reflete em nós. Então, a todo momento há um intercâmbio de forças, de vibrações e de estados internos, né, que são gerados. E cada vez mais a nossa mente vai ficando uma mente mediúnica, né? A gente vai evoluindo, e a nossa mente, que está para além do nosso campo biológico, do cérebro, uma mente que se expande, que se conecta. A nossa mente é uma mente conectiva, mediúnica. Tudo hoje em dia é rede, né? Na informática, tudo está em rede, tudo está conectado. E a nossa mente também está conectada em vários níveis de consciência e de relações. Então, muitas vezes, o medo que a gente sente não é só o nosso medo. Quando a gente entra na vibração do medo, a gente abre campo para se vincular em toda a egrégora de vibração de medo do planeta. Além dos espíritos que a gente atrai ligados a essa faixa vibratória. Então, de certa maneira, a gente é chamado, de alguma maneira, a não viver só nos nossos medos. Mas muitos medos que nos acometem é o medo da nossa própria sociedade. A sociedade está insegura. A sociedade está temerosa. A gente está entrando num colapso da sociedade ocidental, numa sociedade onde a gente foi perdendo os referenciais, onde não tem muita perspectiva em relação ao futuro. Então, esse cenário apocalíptico de segurança que envolve as várias áreas da nossa realidade, seja econômica, social e assim por diante, isso acaba gerando, né, uma nata, né, um campo vibracional de medo, e muitas vezes o medo que a gente sente pode não ser nosso. Isso é um peso enorme, porque está sentindo também o peso de toda a humanidade junto conosco. Então a gente tem que avaliar também, muitas vezes, quando a gente sente algum medo, se esse medo é só meu ou é um medo que eu estou pegando do coletivo, discriminar, né? E aí trabalhar esse medo. Aí eu sugiro para vocês lerem lá os capítulos da Joana, que é muito interessante, onde ela vai trabalhar isso. E ela vai colocar exatamente isso, né? Que alguns autores, alguns psicólogos resumem todas as emoções e sentimentos em dois grandes padrões: medo e amor. E para alguns psicólogos, todos os outros comportamentos emocionais negativos são fruto do medo. Então, vai falar da inveja, do ciúme, como também fatores ligados ao medo. Mas como a gente não tem tempo aqui para se ocupar disso, eu sugiro que você dê uma olhadinha no material da Joana, que é extremamente rico, profundo, para a gente poder pensar nessa questão. Até porque o medo é o grande desestabilizador do espírito. Se a gente entra e se deixa levar para o medo, a gente vai despotencializando a nossa força. A gente vai se perdendo a conexão conosco, com a vida e com Deus. A gente vai fragilizando e abrindo campo para uma série de coisas. E a gente sabe quanto o medo e a culpa são as maiores portas para a loucura. Então, o medo nunca é bom, gente. Nesse momento que a gente vive da humanidade, ele nunca é justificável.
Então, a gente tem que poder realmente, em vez de sintonizar, se identificar com medo, a gente sentir essa emoção, tentar se afastar um pouquinho e refletir e avaliar e poder realmente entender o que está envolvendo aí aquele estado emocional, recuperando essas referências de apoio amoroso na nossa vida, que nos ajuda, então, a enfrentar nossos medos e superar, então, esses momentos negativos que podem despotencializar e fragilizar o nosso ser. Então, seria isso mais ou menos que eu gostaria de trazer para vocês. Se tiver alguma questão aí, né, Jason? Sim. Então, o pessoal colocou aqui no chat algumas perguntas, né, que você já respondeu já em parte, mas a gente vai aqui dar uma reforçada em alguns pontos. A Egilda Marques perguntou, né, doutor Gelson, o que Joana nos aconselha, né? Não ser competitivos, por exemplo, no trabalho, como é que seria a nossa postura em relação ao trabalho, ao dia a dia? Hoje a gente sabe que existe uma disputa muito grande em todos os ambientes, e qual é a recomendação de Joana para essas situações? Tanto no ser consciente como no homem integral, ela vai trabalhar essas questões todas que envolvem as relações sociais, onde entra também esse espaço de trabalho. E a questão toda não é a competição, mas sim a dignidade e a autoconfiança. Então, se tu tem confiança em ti, não quer dizer que tu tenha que se submeter, sujeitar à realidade como se impõe, mas não fazer aquela rede, né, que envolve intriga, que envolve competição desmedida, que envolve falsidade. Então, a competição, no sentido de a gente mostrar nosso trabalho, a gente mostrar nosso valor, ela é válida, né? Mas tem um limite, e esse limite a gente tem que cuidar. Então, a gente pode nos manter brandos e pacíficos e ter dignidade, ocupar nosso espaço, sem entrar numa competição agressiva e movida, então, pela nossa sombra, pelas nossas emoções negativas. É isso aí. Fabiana Rosa perguntou assim, como superar essas emoções rebaixadas quando trazidas para a consciência, né? Todas essas emoções. Como conseguir superá-las? Essa é uma questão bem complexa, não vou ter muito tempo para se ocupar disso, né? Porque toda reação emocional ela tem uma fantasia por trás, né? Então, se eu sentir medo, insegurança, alguma coisa, é porque eu estou interpretando a vida a partir de uma fantasia que me gera essa insegurança, né? Então, se eu me vejo como frágil, ou vejo algo como ameaçador, aquilo vai gerar ansiedade. Mas se eu não me vejo como frágil e nem sinto aquilo como ameaçador, então eu não vou ter ansiedade. Então, sempre quando tem a emoção, é a última resposta do comportamento, é a resposta final. Se eu tive essa resposta, é porque isso foi produzido a partir de uma imagem interna, uma fantasia. E toda fantasia tem um sentimento. Então, o mais importante é tentar entender qual é a fantasia que está por trás do medo e qual é o sentimento que está ali associado àquela fantasia. Se a gente conseguir entender isso, vai começar a processar e conseguir lidar melhor com esse processo interno. Isso é um ponto. O outro ponto que pode ser trabalhado também quem dentro de mim sente medo. É porque a gente tem subpersonalidades, porque o espírito não evolui de maneira uníssona. Tem partes minhas que são bem resolvidas, humanizadas, que já evoluíram, e tem partes minhas que não estão ainda bem trabalhadas. Padrões, aspectos meus que estão ainda num nível inferior. Então, a nossa natureza é formada de vários erros. E aí tem um núcleo de algum complexo, né? Esses eu são os complexos que a gente traz, que pode estar ligado a fatores emocionais que desagregam e que sobrepõem-se ao meu ego, ao meu eu, ou que fragiliza meu. Então, entender quem dentro de mim sente isso, é uma criança ferida, abandonada, né?
que está ali naquele momento e conversar com a nossa criança interior, conversar, acolher de maneira amorosa e poder dialogar de maneira positiva. Isso também é um fator que pode ajudar bastante no enfrentamento e na superação dessas emoções negativas. Muito bem. E outra pergunta aqui, de Joilma, o que Joana diz sobre o medo do escuro, especificamente? Existe alguma relação, alguma coisa que poderia ser colocada específica? Ela cita o medo do escuro, mas ela não se ocupa diretamente desse medo. Ela cita no capítulo, né, que é o medo que a gente tem, né, mas ela não se ocupa de maneira tão direta. Mas a gente pode dizer que o medo do escuro pode estar associado porque a mente é associativa, né? Nossa mente, toda vez que a gente tem uma imagem, quando eu falo imagem, não é só uma imagem visual, um cheiro é uma imagem, uma sensação, uma imagem. Toda vez que tem uma imagem, essa imagem ela é dinâmica, ela é formada de várias associações outras. Então, o medo ao escuro é que essa imagem do escuro deve estar associada a muitas coisas internas da pessoa. Então, pode ser porque mesmo que os medos sejam assim comuns, o que leva a cada um ter um medo são questões particulares. Né? Eu posso ter medo do escuro porque é um medo da minha infância que eu carrego. Eu posso ter medo do escuro porque tenho medo de espírito. Eu posso ter medo de escuro porque eu tenho medo do desconhecido. Eu posso ter medo do escuro porque tenho medo da minha escuridão interna e da sombra que habita dentro de mim. Então, de alguma maneira, essa escuridão está simbolizando alguma coisa. E seria interessante, então, entender. Ou não, né? Ou poder realmente fazer movimentos de enfrentamento do medo, né? Que, mesmo a gente não sabendo o que provoca o medo, a gente pode ir enfrentando, né? Devagarinho, imaginando primeiro eu no escuro, depois eu indo com alguém no escuro, depois eu indo perto daquele ambiente com escuro, depois eu ir entrando, e assim, a pouco, eu posso ir fazendo comportamentos de enfrentamento até superar aquele medo, mesmo que eu não consiga compreender o que se passa em relação a ele. Medo é um tema bastante instigante, né? Muita gente tem. Tem outra pergunta aqui que é o medo de dormir. Né? O que é que você diz a respeito desse medo de dormir? Tatiana perguntou. Isso pode também, Tatiana, ter a ver com tantas coisas, né? Porque são sempre múltiplos fatores que determinam o nosso comportamento. Né? Então, um dos medos que eu percebo assim, em relação ao dormir é o medo de enfrentar os certos obsessores que a gente vai, quando a gente vai sair fora do corpo, né? Porque, de uma maneira, quando a gente vai dormir, sempre já tem um grupinho nos esperando ali, né, como uma forma de querer desestabilizar o nosso mundo interno, né, ou perseguidores que têm medo de enfrentar. Então, isso pode ser um fator que possa gerar uma ansiedade de dormir. Eu não quero relaxar e dormir, porque se eu relaxar e dormir, eu vou estar mais vulnerável a essas ações espirituais. Ou o medo do meu inconsciente, né, que se eu relaxar, certas coisas que eu estou me ocupando com a minha mente, né? Pessoas que são depressivas, né? E que acordam mal e durante o dia vão melhorando pouco a pouco durante o dia. Quando começa a chegar à noite, começa a bater uma angústia, um certo medo. Por quê? Porque durante o dia se ocuparam com coisas, ocuparam sua vida com atividades, aí não pensaram, né? E aí não enfrentaram também conflitos internos. Tem aquele dito popular, né? Se eu paro, eu penso, se eu penso, eu choro. Então, eu não quero parar. E dormir, então, é uma forma de parar. E aí eu começo a ter um certo receio de ter que lidar com questões internas minhas. Então, pode ter muitas questões que possam estar ligadas a esse medo de dormir. Muito bem. Uma pergunta minha, nesse contexto da pandemia do Covid-19, a gente sabe que existe um perceptível um aumento, né, da manifestação do medo e da ansiedade. Como você falou da relação da ansiedade com o medo, é claro que pelo número de mortes, naturalmente, o medo da morte
você já comentou, é um dos fatores, com certeza, que estão envolvidos, mas eu queria que você comentasse nesse contexto que a gente está vivendo, até para a gente entender um pouquinho por que está havendo esse aumento, né, desse medo, desse processo. Claro que é muito complexo, mas só para a gente realmente finalizar com essa contextualização. Acho que tem dois fatores que a gente pode levantar nesse momento, teriam outros, mas dois fatores que eu gostaria de chamar a atenção. Uma é que, nos estudos de psicologia das massas, né, há uma tendência do indivíduo se diluir na dinâmica do coletivo. Né? A gente vê isso assim, né, quando houve o furacão Katrina, muitas pessoas foram mortas e pisoteadas pelo pânico das pessoas que estavam abrigadas lá nos Estados Unidos. Diferente dos japoneses, que mantiveram a calma e conseguiram lidar com as situações de desastres ecológicos no país deles. Então, muitas vezes, a mentalidade individual, em momentos assim de enfrentamentos coletivos, ela se dilui na massa coletiva. E se o movimento coletivo ele vai para um caminho desfavorável, as pessoas acabam embarcando sem pensar, entram em pânico. Né? Entram em pânico e começam a reagir de maneira instintiva, tomados por aquele estado emocional. Então é uma grande fantasia, né? Que a gente não conhece o Covid, ele tem um comportamento tão instável, né? Em alguns eles não geram nenhum sintoma, só fica assintomática, e outros em poucos dias vai a óbito, né? E tem os fatores de risco, mas às vezes a lógica não é muito entendida. Então, fica uma fantasia coletiva de que eu posso ser o premiado, né? Logo eu. Então, a gente fica com medo, né, de que a gente não tenha recurso suficiente para enfrentar. Isso vai tomando conta da gente. Aí, várias informações trágicas, aconteceu uma coisa aqui, aconteceu uma coisa lá, tudo isso vai poluindo a nossa mente, gerando, então, coisas de medo. E outro fator é a desesperança que a gente está no mundo hoje em dia, que também acaba sendo um fator de um estado emocional, um sentimento, né, que envolve hoje em dia, dessas crises, né, crises humanitárias, crise ecológica, crise econômica, tanta crise que gera um mundo de incerteza, de esperança. E com a pandemia, isso foi concretizado, de certa maneira, né? nesse cenário que a gente vive de incertezas, aumentou, até porque a gente não sabe, todas as fantasias são geradas, vem uma segunda leva, vai ter, quando é que vem a vacina, as pessoas muito tempo confinadas, tudo isso vai gerando, com certeza, ansiedades e trazendo à tona outros medos que a gente já trazia dentro de nós. É isso aí. Muito obrigado, então, Gelson, pela sua contribuição aí na nossa série de palestras. O Centro de Estudo Espírita Allan Kardec aqui de Mossoró e a AME Mossoró agradece sua participação. É um tema que levaria até mais tempo para a gente trazer, mas que realmente, trazendo a essência de Joana de Ângeles, a gente pode contribuir com as pessoas no enfrentamento, né, nesse momento que a gente vive, né, da humanidade. Não só o momento da pandemia, mas também da modernidade, da era digital, né, todos esses aspectos. Então, a gente agradece muito. Eu queria, antes de fazer a prece de encerramento, convidar todos para a próxima semana, dando continuidade às nossas lives de 25 anos de comemoração do aniversário da AME Brasil. Teremos o convidado, o Dr. Paulo Aguiar, que vai abordar o tema Meditação, Conexões Médico-Espíritas, no dia 16 de agosto, no domingo à noite. Então, a gente vai fazer agora a nossa prece de encerramento, convidando a todos novamente para a gente fechar os nossos olhos, e sempre devemos agradecer a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso Mestre amado, companheiro de todas as horas, essa oportunidade de bebermos da fonte da verdade, para entendermos um pouco mais as nossas mentes, a nossa vida, e assim prosseguirmos em nossa jornada rumo à eternidade, com fé e esperança, numa vida futura. Agradecemos aos benfeitores espirituais, que também nos proporcionaram a segurança e a proteção, para que tudo transcorresse
na paz e na harmonia. Que tenhamos todos uma boa semana, que Deus nos ampare e nos guie hoje e sempre. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Obrigado pela presença de todos e nos encontramos próxima semana. Uma boa noite, Gelson. Até a próxima. Boa noite, obrigado, Jason. Um abração. Um abraço a todos aí também.